Hoje apresentaremos um trabalho sobre os conflitos pela água, mais conhecidos como hidroconflitos, que nada mais são que disputas por um grande reservatório de água, normalmente com interesses econômicos. E além disso, também mostraremos alguns exemplos de grandes hidroconflitos e grandes guerras em volta de um recurso tão essencial que é a água. Além disso, também apresentaremos algumas causas e possíveis soluções para esses casos. Hidroconflitos ocorrem há mais de 2.000 anos antes de Cristo e continuam ocorrendo atualmente. Isso se dá a uma gama de fatores que devem ser solucionados para que possamos ter uma sociedade melhor como um todo. Adiante, veremos alguns desses tópicos em volta desse assunto. Algo lastimável é o fato da água ser um produto comercializável, quando, na verdade, é um recurso vital para qualquer ser vivo. E mesmo tendo passado por uma resolução, tendo sido aprovada a resolução da ONU em 2010, que diz claramente que todo ser humano deve ter direito à água potável, 633 milhões de pessoas no mundo atualmente não possuem acesso à água potável. Outra coisa que devemos levar em conta é a grande quantidade de água que desperdiçamos em diferentes atividades econômicas. O maior caso disso é na agropecuária, que é onde mais utilizamos água e também mais desperdiçamos. Aproximadamente 50% da água utilizada na agropecuária é desperdiçada, seja por irrigações mal executadas ou falta de controle do agricultor na quantidade usada em lavouras e no processamento dos produtos. Deveria ser estipulada uma máxima de quantidade de água possível de se utilizar, e isso deveria ser rigidamente fiscalizado e multado caso ultrapassasse. Existem muitos casos de rios que começam em um país e terminam no país vizinho. Isso pode acarretar uma série de conflitos, pois vamos supor que o país que tenha a nascente do rio queira construir diversas hidrelétricas. Isso vai afetar diretamente o fluxo do rio, que pode chegar mais fraco no país vizinho. Mas isso é fácil de solucionar. É só os dois países estipularem um acordo, seja taxando as hidrelétricas ou até mesmo estipulando um máximo de número de hidrelétricas. Acabei de apresentar todos esses cenários delicados e variáveis e possíveis soluções, pois são muitos desses casos onde deixa de ser viável a mesma fonte de água para dois países, povos ou até mesmo entre cidadãos, e o conflito se inicia. O Rio Nilo, berço da civilização egípcia e o segundo maior rio do mundo, é hoje palco de um grande conflito por suas águas no norte do continente africano. A relação histórica que o Egito e o rio têm expressa a importância que o rio tem até hoje no país. É nítido quando se olha o número de que 90% da população é abastecida de água doce vinda do rio, caracterizando assim a importância que o rio tem e a dependência que o Egito tem sobre o rio. Parte da população reconhece o rio até como um marco cultural no país, fazendo parte da alma egípcia. O conflito existente na região envolve a construção de uma barragem na Etiópia, que vem sendo construída desde 2011 e hoje se encontra em estágio final de obras. A barragem Grande Renascença será a maior de todo o continente africano e impedirá a passagem do Nilo Azul, um afluente importante do rio Nilo, que é responsável por 86% do fluxo de água do rio, o que criará um grande lago de 250 quilômetros. Essa retenção de água será um grande poder nas mãos da Etiópia, já que ela poderá decidir quanto de água irá correr nos córregos do rio. A barragem construída para a geração de energia elétrica produzirá mais energia do que o necessário para abastecer toda a Etiópia, o que fez com que o governo decidisse por vender a energia restante com o intuito de gerar uma nova renda, uma renda extra, para ressuscitar a economia do país. Essa energia também seria utilizada no futuro, onde os investimentos que o governo pretende fazer na área das indústrias utilizaria dessa mesma energia.
É importante salientar também que, atualmente, 65% da população etíope não tem nenhuma rede elétrica, ou seja, não tem luz. Então, é fundamental para eles que a barragem seja construída. Egito e o Sudão, que possuem um acordo sobre as águas do rio Nilo, viram seu monopólio ameaçado e decidiram alegar temer a perda de água com a construção da barragem. O medo da perda d'água tem de ser algo fundamental em um continente onde a escassez da mesma é algo notório. Recentemente, alguns outros países africanos como Uganda, Quênia e Ruanda se juntaram à Etiópia e começaram a pedir a divisão mais justa das águas do Nilo. A situação parece longe de um fim. A negociação entre os países segue complicadas, como disse o ministro das Relações Internacionais do Egito, Sameh Shoukry. Também foi dito pelo presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, que ninguém pode comprometer a água do Egito e que isso era uma questão de vida ou morte. O governo sudanês vem ameaçando tomar medidas militares para resolver de uma vez a situação. A Guerra dos 6 Dias, ou a Terceira Guerra Árabe-Israelense, aconteceu no dia 5 ao 10 de junho de 1967, tendo de um lado do conflito as forças armadas de Israel e de outro as do Egito, Síria, Jordânia e Iraque. O porquê desse conflito teve seu principal motivo, no qual os Estados Árabes queriam a destruição de Israel. Isso ocorreu por vários fatores, mas os principais foram pelo fato de outros conflitos já terem se originado antes entre esses países e pelo fato de que Israel, o Estado de Israel, era uma grande ameaça às colinas de Golã. Nas colinas de Golã passam um dos principais afluentes do Rio Jordão, que banham todas essas áreas. A Síria possui um plano para obstruir essas afluentes e levá-los para irrigar suas plantações. O problema é que para Israel, esse rio também tem extrema importância. Logo, isso foi visto como um problema para os países árabes que, devido a uma série de outros fatores, decidiram invadir e atacar Israel. O problema para os países árabes foi que Israel agiu de forma rápida e eficaz e conseguiu acabar com a guerra em 6 dias e, depois de tudo, anexar os territórios das colinas de Golã. Em sua opinião, um país pode desviar um fluxo de um rio que abastece outros países para a construção de uma hidrelétrica? Na minha opinião, um país não pode desviar um fluxo de um rio que abastece outros países. Porque tirar ou desviar a água de um país, principalmente a água, que é um recurso tão vital e limitado, é algo que não devia ser permitido. Desviar o fluxo de um rio que passa por outros países e abastece eles já é errado. Mas para a construção de hidrelétrica é pior ainda, porque se pelo menos fosse para abastecer uma área que está passando por uma seca, acho que já seria melhor do que produção de energia. Eu sei que as hidrelétricas têm um papel muito importante na produção de energia renovável, mas se é preciso desviar o fluxo de um rio para conseguir essa energia, eu não acho que seja a melhor solução, principalmente porque o país pode ter várias outras formas de produzir energia sem ser desviando ou desabastecendo o país. A bacia dos rios Tigre e Eufrates banham os países da Turquia, Iraque e Síria. O problema nessa região se originou quando, em 1998, o governo turco anunciou a construção de diversas hidrelétricas pelo percurso do rio. Isso causaria e causa até hoje enormes problemas tanto para o Iraque, tanto para a Síria, pois os rios Tigres e Eufrates são os principais rios que banham todas as terras desses dois países. Logo, os governos tiveram grandes revoltas. Uma guerra não chegou a acontecer, mas tivemos um grande conflito nessa ocasião. É justo o que a China está fazendo ao monopolizar o uso do rio, mesmo que outros países usem o mesmo para vários outros motivos?
Quais medidas poderiam ser tomadas para que isso não ocorra? Eu acho que não é justo monopolizar o uso de um rio, mesmo que eu saiba que energia é algo muito importante, principalmente para a população da China, que é tão grande assim. Mas essa provavelmente não é a única forma da China conseguir energia por hidrelétricas. Como o próprio site disse, são 5 rios, então vale a pena toda essa disputa por um rio? Na minha opinião, a China monopolizar um rio dessa forma não é algo justo, mesmo que por um lado eu entenda que energia atualmente é algo de extrema importância, principalmente para a China, que tem uma população gigantesca, que é 5 vezes maior que a população brasileira, e é considerada uma das maiores potências mundiais. Porém, eu duvido muito que esse rio seja o único local disponível para conseguir energia do método hidrelétrico. Como o próprio site diz, são 5 rios que cruzam a China. Será que vale a pena todo esse desgaste que está tendo atualmente só por causa de um rio? Sem falar que a China ainda tem vários outros métodos de produção de energia, o que justificaria menos ainda esse desgaste todo que teve. E por outro lado, todo esse desgaste que teve afetou muito a relação da China com a Índia. Se eu tivesse controle de toda essa discussão, eu chamaria os países que foram afetados para tentar chegar a um acordo entre eles. Caso talvez um país usasse cada rio afete menos, ou fizessem obras para desviar o fluxo do rio, caso ele não levasse diretamente ao país, eu aposto que tem soluções muito mais viáveis para todo esse desgaste do que simplesmente a guerra. Só tem que parar com essa mentalidade infantil e egoísta e focar no que realmente importa. Uma curiosidade sobre os conflitos que falamos ao longo desse vídeo é: o primeiro conflito da humanidade foi um conflito pela água. O historiador John Baines, da Faculdade de Oxford, afirma que o primeiro conflito onde se tem evidências claras foi na região do Lagasse, antiga Suméria, atual sudeste iraquiano, por volta de 2500 a.C. A cidade-estado de Lagasse duelou contra a cidade vizinha Uma, uma cidade que até hoje é conhecida por conta dessa batalha. As motivações para o conflito foram o controle das águas e das terras férteis para se plantar. Os conflitos na região eram algo extremamente comum, tendo também conflitos sobre a procura de matérias-primas como cobre e estanho, utilizados para a produção do bronze, que eram utilizados para a fabricação de armas e peças para a agricultura. A região da Suméria era extremamente povoada, o que culminava muitas vezes, em, como eu falei anteriormente, disputas pela água e as terras férteis. As evidências dessas batalhas foram encontradas durante o século XIX. Eram inscrições e desenhos feitos em pedras que representavam soldados mortos e pessoas devoradas por abutres. Essas peças históricas hoje se encontram no Museu do Louvre, em Paris. Durante as pesquisas por essas evidências, também foram encontradas armas como facas e adagas feitas de cobre e de ouro. Essas peças feitas de ouro mais luxuosas eram apenas um símbolo de poder e não eram utilizadas nas batalhas. A importância dos rios é clara para aquela região quando se vê um mapa como esse. A região da Suméria era cercada pelos rios Eufrates e Tigre, que desaguam no Golfo Pérsico. Naquela época, ter o controle de um rio era símbolo de poder e possibilitava também aquela civilização sobreviver enquanto se desenvolvia às margens do rio. A região ali da Mesopotâmia, onde ficava a Suméria, traz a importância do rio em seu nome, onde o grego Mesopotâmia significa entre rios.